Eu, nas minhas pesquisas, nas minhas meditações, nos meus devocionais, eu descobri uma palavra, como é que se chama, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui, porque eu já entendo que eu sou velhinho, tá? Minha esposa é que diz, eu não sei nada velho não. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que ela tem um significado muito importante para as nossas vidas, tá? Então os irmãos abram suas Bíblias aqui no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, 36. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Descendo comigo, viu, gente? Para que a palavra que eu venha transmitir venha trazer vida para a igreja. Tem controle de amém? Os irmãos podem continuar sentados, ou se quiserem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. O importante é a reverência à palavra de Deus. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu vou repetir, eu quero todo mundo repetir comigo, tá certo? Eu cito, os irmãos repetem. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Espírito Santo de Deus, me dá graça e sabedoria da tua palavra, Senhor. Que tu possa falar aos nossos corações, que tu possa falar à tua igreja como tu tem falado ao meu coração, Senhor. Para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Jesus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele é muito claro no que ele diz. Quando ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, é algo muito sério para as nossas vidas. É algo muito relevante para as nossas vidas. Muitos acham, às vezes verem que as pessoas elas ministram palavras com palavras de efeitos, que muitas vezes faz com que as pessoas, por emoção, levante a mão e vá servir a Cristo. Não é verdade? E quando começa a jornada, a sua caminhada, muitas são as decepções. Porque o fator principal na vida do cristão é a meditação da palavra e a comunhão com Cristo através de oração. Para que você possa realmente se tornar um cristão genuíno, você precisa entender que você tem que estar constantemente buscando da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, fazendo como os bereanos, porque quando nós paramos para observar nos dias de hoje, o que é que nós vemos? Inúmeras igrejas, inúmeras placas de igrejas, inúmeras pregações heréticas, e muitos sendo levados para o abismo, sendo enganados. E quando nós começamos realmente a buscar a palavra e buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus, Deus começa a te ensinar qual é o verdadeiro sentido do Evangelho. Primeiro, Cristo quer nos salvar. Primeiro, Cristo nos tirou do lamaçal do pecado. Cristo nos deu salvação, morreu na cruz por nossas vidas. E depois Ele foi preparar um lugar para nós. E nós não almejamos coisas aqui na terra, nós almejamos coisas no céu. Então não se engane. Porque a palavra de Deus diz, se você está buscando a Deus aqui, pensando em algo aqui na terra, você vai quebrar a cara. Porque tem pessoas que vão se converter ao Evangelho, vai passar a vida toda trabalhando feito um bicho, e não vai conquistar nada mais, nada menos do que aquilo que Deus permite. Porque e com Deus a gente não barganha. Você não aceita Cristo para que você venha ter uma boa vida. Você aceita Cristo para que você venha ter qualidade de vida. Cristo começa a te ensinar como é verdadeiramente servir a Ele. E quando nós procuramos fazer segundo as Escrituras, nós sofremos menos. Você sabe qual é o motivo do sofrimento da maioria das pessoas? Porque nós criamos expectativa no nosso próximo. Noemi, é minha amiguinha. Mas Noemi vai chegar um dia que Noemi vai te entristecer. Porque Noemi é humana. Então no dia que eu me entristeço com ela, que ela não supra a minha carência, eu fico chateado com ela. Então você cria expectativa em coisas passageiras, coisas que se acabam, onde na realidade o que nós precisamos mesmo é acumular tesouros no
a ferrugem não come. Eu sempre costumei a dizer, uma das coisas que me manteve de pé, que é uma coisa lamentável hoje na igreja da atualidade, do século presente, é que as escolas bíblicas dominicais, os estudos bíblicos, é o que verdadeiramente mantém o cristão de pé. Porque quando você vai na casa do Senhor e é apresentado o estudo bíblico a você, sabe o que é que Jesus vai dizer para você? Ele vai dizer assim, ó, se teu irmão te der uma bufetada, oferece a outra face. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminha duas com ela. A matemática de Cristo é totalmente diferente. Ele diz para você, olha, contentai-vos com o que tem, com o vosso sono. Então, se eu me contento com o vosso sono, mesmo eu sendo cristão, se eu receber o salário mínimo dos mínimos com Cristo Jesus, eu sou mais do que feliz. Então é isso. Servir a Cristo é a coisa mais séria do mundo. Então, só que nós não queremos pagar preço. E o que nós vemos hoje é o Evangelho de Cristo sendo cada vez mais escandalizado. E muitas vezes nós vemos também pessoas que serviam o Evangelho se entristeceram com as posturas de crentes dentro da casa do Senhor e estão aí afastados e não querem nem saber, porque a primeira coisa que ele diz é: ser crente como esse eu não quero. Quem concorda diz amém? A Bíblia Sagrada diz, aliás, desculpa eu fui para um culto ontem do pastor César, do Grupo Logos, e ele falou uma coisa super interessante. Ele disse que há pessoas no mundo, lá fora, e há pessoas aqui dentro, lá fora. Vocês estão entendendo a metáfora? Pessoas que ostentam o brasão da igreja, do cristianismo, mas que não têm vida de cristão. Então, em vez de trazer vida para as pessoas, pelo contrário, elas têm cheiro de morte e traz morte para elas. Então, quando o apóstolo Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele está dizendo aqui, ó, porque dele é para que venha a nossa compreensão que todas as coisas ela vem de Deus e ele é fonte de toda criação. Olha só, é fonte de toda criação, porque dele. E o salmista Davi, no Salmo 24:1, ele diz assim, ó, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Vocês estão entendendo? A onipotência dele. Deus, o Deus que tu serve, que muitas vezes por você não buscar ele com inteireza de coração, você não está entendendo que o nosso Deus, ele é o todo-poderoso e tudo é dele, você é dele. Você é criação dele. Você é menina dos olhos dele. E olha, eu vou ser mais sincero. A palavra de Deus diz, olha, quando tem certas pessoas que começam a julgar a falha de um e de outro, porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram, destituídos, estão na graça de Deus, ele diz assim, quem és tu que julga meu servo alheio? Quem é tu? Para mim ele está em pé ou cai. E eu não fico contente não porque ele está caindo não. Não fico contente não porque eu sou fiel para levantá-lo. Vocês estão entendendo? Porque é dele. É dele. E os céus, a palavra de Deus diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e todo ser que respira louva ao Senhor. Sabe o que eu estou falando aqui que é louvor? Aqui, cantar aqui? Hein, igreja? Eu estou falando de louvar aqui na frente? Eu estou falando de você quando está lavando a louça e cantar um hino ao Senhor? Não. Louvar ao Senhor com tua vida. Aleluia. Com tua vida. E aí ele diz assim, porque dele, por ele. Por ele, porque todas as coisas acontecem do poder e da vontade de Deus, que sustenta todas as coisas. Provérbios 16:9 diz, o coração do homem considera seu caminho, mas o Senhor lhe dirige seus passos. Mais uma vez uma prova de que o Senhor tem o controle da tua vida. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele está, eu não gosto de usar a palavra desviado. A palavra desviado é muito pesada, né? Quem concorda diz amém? É muito pesada. Até porque quando nós vamos analisar a palavra desviado é aquela pessoa que perde totalmente o temor a Deus. Mas o afastado que sai dos propósitos de Deus é diferente.
Porque o desviado, ele agora escarnece de Deus. Ele não escarnece só dos homens, é de Deus. Ele critica Deus, ele não confia mais no poder de Deus. É como se ele tentasse se tornar um ateu. Mas o que se afasta, ele está ali, sobre os olhos do Senhor. E uma coisa que eu estava dizendo assim, gente, a coisa mais linda do mundo é quando Deus ele tem um olhar lançado para nós, a sua misericórdia, e está sempre estendendo a mão para dizer assim: filho meu, pega o vaso que tu encostou ali e traz para cá, porque eu quero te usar. É assim que Deus faz. Porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. O seu amor é sem limite. E aí, louvado seja o nome, nós disse, porque para Ele, e aí nisso que eu vou entrar na ministração, para Ele, o propósito final de toda a existência é glorificar a, você pode repetir bem alto, é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Gosto muito desse versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu faço uma pergunta para a igreja, porque quando eu fiz essa pergunta, estou fazendo essa pergunta para a igreja, eu fiz essa pergunta para mim. Tua vida, eu quero que você pare para olhar para dentro de si mesmo. Tua vida tem sido para a glória de Deus? Hã? E aí que eu vou apresentar, e já voltei à sanidade. E aí que eu apresento a você a expressão que falou muito ao meu coração. Eu até conversando no estudo bíblico aqui com os meninos, eu citei no estudo bíblico que eu estava com o Emanuel, que é uma palavra em latim que significa coram deo. Que significa, sabe o que, gente? Vivendo diante de Deus. Vivendo diante de Deus. Porque muitos vivem no tempo, né? Mas o resto da vida é o quê? Trabalho, lazer, família, né? Você já viu um jeito de dizer assim: ah, tu só vive na igreja e a família, tu esquece a família. O fato de você estar na igreja não está dizendo que você não está abandonando a família, não. É porque você está cuidando da sua fé do dono da tua família. E quando você se preocupa mais com a família, família, lazer, essas coisas todas, elas se tornam premissa na sua vida, né? Porque tem crente que é assim, ele está vindo para a igreja, ele está se arrumando para ir para a casa do Senhor. Aí de repente o meu irmãozinho diz: rapaz, logo hoje, rapaz, que fulano e ciclana chegou aqui, e a gente ia ali numa pizzaria, aí o que é que ela faz? Ela vai para a pizzaria. Sabe por quê? Porque na palavra em latim significa coram mundo. Nós não estamos vivendo para Deus, estamos vivendo para o mundo. E corandel, que quer, corandel não, e corami, que quer dizer, sabe o quê? Vivendo para alimentar o meu ego. Eu vou à igreja quando eu quero. Olha, Deus sabe o culto eu faço como eu quero, Deus sabe minha adoração. Eu conheço uma irmã em Cristo, ela estava passando por uma depressão muito grande. E foi antes de ontem, eu passei um tempo, horas e horas conversando com ela pelo WhatsApp. Ela enfrenta uma depressão muito triste porque o filho cresceu, casou e começou com outras ideologias. E ela começou a se culpar e se afastou. E agora ela virou cristã de internet. Ela vê as ministrações na TV. Ela não tem coragem mais, ela perdeu as forças, não tem coragem mais de ir à casa do Senhor para buscar de Deus, porque ela está preocupada com os olhares das pessoas. Olha que coisa triste, gente. Que escravidão. Muitas vezes você não vem para a casa do Senhor porque fulano ou ciclano vai estar olhando para você, vai estar te julgando. Quem te julga é Deus. É Deus. É Ele quem te justifica. Ele que conhece as tuas forças. Ele que sabe onde é que você falha. Tem um versículo da palavra do Senhor que eu acho extraordinário, que ele diz assim: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Sabe por quê? Porque ainda que eu caia, o Senhor me levantará. Ainda que eu ande na escuridão, o Senhor vai ser a minha luz. Porque Ele é que me julga segundo a sua reta justiça. Aleluia. Você está entendendo? É Ele que me julga. E eu dizendo para ela: meu amor, você precisa congregar. Você precisa congregar. Você não é uma monge. Os monges, eu fiz parte de budismo. Os monges, eles se isolam.
para buscar iluminação, você ter contato com pessoas. Não existe cristianismo onde você não congregue. Porque é na congregação que você vai aprender a lidar com as falhas de cada um, entender cada um, e as pessoas vão viver em comunhão. E essa frase, orando Deus, vivendo para Deus, é um lembrete poderoso de que não existe um único instante da tua vida que você esteja fora da presença do Senhor. Existe um instante. Em todo o tempo, sorria. Você está sendo filmado. Uma vez eu entrei numa Assembleia de Deus e fui no banheiro, achei interessante como uma escrito assim, escrito: você está sendo filmado. Porque não existe lugar mais secreto do que um banheiro, né? Não está só você ali, você está sendo filmado. E às vezes nós agimos como se Deus não estivesse presente. Menino, não chama palavrão dentro da igreja. Quer dizer que lá fora pode? Que cristianismo é o seu? Que você anda bonitinho dentro da casa do Senhor, dá a paz do Senhor para todo mundo, mas lá fora o seu testemunho é uma vergonha. Você não vive diante de Deus, a sua vida não reflete a plenitude do Espírito Santo daqueles que te veem. Porque tem gente que diz: eu não evangelismo porque eu não tenho coragem. Se você não tem coragem de evangelizar, então evangeliza com tua presença. Porque para aqueles que não sabem ler, vai olhar para você e vai ver que você é uma carta viva de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse é crente. Ah, como eu queria ser como ele. A palavra de Deus diz. Por que ele diz isso aqui para vocês, gente? Ele diz que não podemos fugir da sua presença. Por que ele diz? A palavra do Senhor diz em Gálatas 6:7: não vos enganeis, tá? Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vocês entenderam? Quando ele fala tudo o que você vai dar satisfação de tudo o que você faz. Muitas vezes dizemos como se Deus estivesse apenas no templo, no culto, ou em nossos momentos de orações. O salmista Davi, no Salmo 139, 7, 10, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detém nos confins dos mares, ainda lá me guiarás, e a tua mão e a tua destra me susterá. Deus nos adverte, igreja, que através da sua palavra, Ele nos chama a uma consciência profunda. Ele não está aqui te chamando apenas para você, num culto de emocionalismo, onde eu estou pregando aqui, eu digo: é isso que eu vou te levar o teu inimigo para a cova. E eu vejo gente quase sendo batizada com o Espírito Santo por causa disso. Deus não está aqui para trazer palavras de efeito, mas Ele está aqui para trazer palavras de correção. Porque o verdadeiro Pai é aquele que açoita aquele que está andando de forma errada, contrária à sua vontade. Porque para que nós venhamos glorificar o nome de Deus, é preciso que nós venhamos andar em interesse de coração, andando em sinceridade e em espírito, testemunhando desse amor onde colocamos a planta dos pés da gente. Nós precisamos, gente, fazer valer a pena o sacrifício na cruz. Cristo morreu na cruz, foi traído, foi cuspido. Nos momentos de maior angústia, aqueles que diziam eram amigos deles, que andavam com ele, viram as costas para ele. No momento de maior dor, para ele foi uma tristeza. Quando Lázaro estava ali morto, lá viu o pessoal chorando e ele chorava por causa da incredulidade. Quantas vezes, quando ele estava ali na tempestade, que ele está no barco, na proa do barco, dormindo, de repente os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, tu não se importa que pereçamos? A pouca fé, a falta de fé, mesmo sabendo que o nosso Deus ele é poderoso, ele cuida de todo o tempo da minha vida e da tua vida. Se você quiser realmente crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, testemunhar desse amor, aonde você colocar seus pés, você precisa se aprofundar mais em Cristo. Você tem que renunciar um pouquinho de você. Porque nós estamos acostumados, gente. Nós estamos com uma coisa de que a misericórdia é a causa de nós sermos consumidos.
A gente pega aqueles versículos da palavra e ora em mim, para alimentar o meu ego. Ah, eu sou humano, eu sou falho. Depois eu peço perdão. Não é assim, gente. Não é por aí. Vocês sabem por que Davi foi chamado de segundo coração de Deus? Hã? Porque Davi, por mais falho que fosse, quando ele se prostrava diante do Senhor, ele rasgava o seu coração e não as vestes, como muitos têm feito. Arrependimento genuíno é você parar para olhar para dentro de você mesmo e achar que aqueles pecados negociáveis que faz parte da sua vida, isso não tem te afastado de Deus, que são embaraços que cada vez mais te afastam da presença dEle. Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as decisões. Viver diante de Deus é viver com reverência. Quando sabemos que estamos diante de Deus, passamos a ter cuidado com nossas atitudes. Né? É muito interessante. Um dia eu estava trabalhando no meu trabalho. Não tem lugar melhor para que você venha exercer os frutos do Espírito Santo em sua vida, como no seu trabalho. Principalmente você que lida com pessoas. E uma certa jovem lá quase me tira do sério. E eu pude desabafar com o irmão em Cristo lá. Eu disse: irmão, não sou eu que estou fazendo isso por ela. Porque a mulher me tratando mal, me fazendo. E eu fui lá, teve um momento que a bagagem dela pegou, estourou, que ela trouxe uma caixa mole, e as coisas espalharam lá, eu peguei, e ela me brava, porque ia ter que pagar um excesso, e o namorado dela também se alterou. Eu fui lá no escritório, procurei um gerente lá da Socican, arranjei um saco enorme de plástico, fui lá e coloquei, entreguei para ela, e exerci o fruto do Espírito Santo em minha vida. Eu quero dizer para vocês que esses sentimentos que vocês têm vão estar sempre aí, viu? Raiva, medo, ciúmes, vai estar tudo aí. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós renunciamos. O ódio passa a ser apenas uma raiva por um momento. O pavor passa apenas a ser um medo, que é natural na vida de cada um. Mas nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, vivendo para Deus. Por que tem pessoas, já vi muito, presenciei durante os 25 anos de evangelho, pessoas que, porque fazia parte de festividade, cuidava de festividade e fazia as festividades, o culto era uma bênção, só que o pastor não chegava lá e dizia: parabéns, meu irmão, pelo que você fez. Só por causa disso não veio o elogio. Elogios são bons, mas é perigoso. Pode prestar atenção, pessoas que são muito elogiadas, se elas não forem orientadas, elas caem. Elas começam a se achar. Então, nós temos que fazer isso. Tomar as nossas decisões, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo tem que ser direcionado por Deus. Quer comais? Fazer para glória de Deus. E não por medo, viu? Mas por amor e respeito. Porque eu acho muito interessante que tem uns pregadores, né, que fazem assim: eis que eu te digo assim, viu? Se tu não se firmar na presença do Senhor, tu vai para um lençol branco. Aí o cara: eu vou para o hospital. Deus vai me botar, Deus vai me aleijar, Deus vai me atropelar, eu vou ter uma doença. Não, gente. A gente não é para servir a Deus porque tentaram te convencer, não. Não é por livre e espontânea força, não. Não é por emocionalismo, não. É servir a Deus por respeito e amor, pelo sacrifício da cruz por nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses diz assim, ó, olha só, um dos erros nossos. Em Colossenses 3:3 diz assim: seja o que for que fizerdes, fazei de todo o coração. Olha só, não é meia, né? É de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Teu emprego, teu patrão é abusado? Faça como se estivesse fazendo para Deus. Viu? A obra do Senhor, está chateado com alguém? Faça como se estivesse fazendo para Deus. A gente estava conversando, eu e minha esposa, sobre The Chosen, né? Tem uma parte de The Chosen que eu achei extraordinária. Foi quando Jesus, ele estava com os discípulos passando,
E de repente os romanos pegaram aquela lei que tem dos romanos, que a pessoa ele tem os direitos de pegar os hebreus e carregar, andar 1 milha com eles, para utilizar para carregar aquelas bagagens, aquela monte de coisa deles, os objetos, né? E quando chega no momento que se vai até aquela milha, né? Primeiro os outros começaram a se chatear, mas o senhor vai levar, tá? E aí quando ele vai caminhando com aquelas bagagens, aí chega na milha, né? Aí o romano pega, olha para ele e diz, pronto, vocês podem deixar aqui. Aí Jesus diz, o quê? Não, onde é que você vai? Não, pode aqui, vamos lá, eu levo. Eu ando mais. Tu tem tapa maior na cara de alguém que está tentando te entristecer com suas posturas e você está lá. Porque o homem que está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui um exemplo extraordinário, né? Quando aqui a gente não faz como se fosse para homens, nós temos o exemplo de José. A vida de José é uma teologia prática da presença de Deus, especialmente nos momentos mais difíceis de tentações. Olha só. A história de José é um dos maiores exemplos. Porque José, ele foi traído pelos irmãos. Olha só. Traído pelos irmãos. Já começa a tristeza, né? A angústia por ter sido vendido pelos próprios irmãos. Quando ele é levado para a terra estranha, a Bíblia Sagrada diz que onde José José fazia as coisas com excelência. Qualquer pessoa revoltada... Gente, tem crente que porque está revoltado com a diretora do colégio, não limpa o pão no chão direito. Não é verdade, meu amigo? Tem crente que quando está lá, limpa o chão de todo jeito. Não, gente. Eu me lembro que eu tinha um patrão lá no posto de São Luís, que ele era um cara muito difícil. Ele sabia que era cristão. E o que é que ele fazia? Ele pegava... Ele não gostava muito de mim, porque tem pessoas... Você sabe que tem gente que, como diz o povo do mundo aí, tem gente que é a pessoa do santo bar, né? Por mais que você não tenha feito mal nenhum, mas a pessoa não gosta de você. E eu me lembro quando eu estava trabalhando lá, ele chegava e botava para mim limpar todas as gomas. Limpar as gomas. Aí mandava eu limpar bem limpinho, sabe? Aí o que eu fazia? Eu começava a cantar um louvor e limpava as gomas tudinho. Quando eu terminava de limpar as gomas, quando chegava mais ou menos meio-dia, aquele solzinho bem gostoso que tinha, ele mandava eu varrer o piso lá do São Luís. Sabe onde é aquele piso ali, né? O grandão lá do posto São Luís, lá eu entrei, e lá eu varri. E eu varri me cantando. E ele olhava assim. Ele ficava cada vez mais irritado, porque eu achava que eu ia ficar empurrado com ele, porque ele estava botando para trabalhar. Primeiro porque ele está pagando o meu salário, então eu vou ter que fazer. Ele pode fazer o que quiser. Então eu comecei a fazer. Só que, aquela história, tem pessoas que murmuram, mas não fazem nada. Só que enquanto isso, eu estava pedindo a Deus direção e pedindo a alguém uma oportunidade de abrir uma outra porta de emprego para mim. E Deus abriu essa porta de emprego, eu trabalhando lá. Aí eu cheguei para ele e disse, seu João, olha, infelizmente, eu vou ter que sair agora. Aí a primeira coisa que ele tentou me ameaçar, ele disse, rapaz, tu vai fazer 3 meses aqui, vai perder o segundo desemprego. Eu disse, não tem problema não. Não tem problema não. Aí ele disse, mas maldade é essa, rapaz? Me pegou de surpresa. Eu disse, não, mas não se preocupe não. Eu vou continuar trabalhando até o senhor arranjar um substituto para mim. Hoje ele é um grande amigo meu. Vocês estão entendendo? Não é para homens que eu estou fazendo, é para a glória de Deus. E é isso que Deus espera de você. Às vezes, nós tratamos mal os nossos da nossa casa, tratamos todo mundo bem na igreja, mas os da nossa casa nós não tratamos como se a gente tivesse, da família eu posso. Não pode. Você tem que ser igual para todos. Todos. Os bons e os maus. José, é interessante, um trecho extraordinário de José, foi quando José foi preso injustamente, a mulher tentou ele jovem, viril, e a mulher tentou ele, e ele pegou, olhou para ela e disse assim, eu vou ser cruel para o meu patrão, que tem sido tão bom comigo. Olha que coisa linda, gente. Olha aqui, algo que vai trazer edificação para a igreja. Aí depois ele olha para ela e disse, e tem mais, cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? Vocês estão entendendo? José estava sozinho com ela. E muitas vezes nós, por estarmos sozinhos, nos achamos na liberdade de agir de forma errada, pecaminosa, diante do nosso Deus. Daniel, ele era íntegro, sábio, resiliente, e com efeito também alcançou o favor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viver diante de Deus, igreja, é viver com propósito. Nada é pequeno demais quando é feito diante de Deus. É você procurar viver com excelência em tudo.
Tem pessoas que dizem, meu Deus, para ser cristão, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que estar na igreja todos os dias. Meu Deus, para ser cristão genuíno, eu preciso ter que estar evangelizando por todo canto. Não, gente, é viver com excelência. Como eu disse aqui, o teu testemunho vai falar muito mais do que palavras. Não estou dando aqui liberdade legalizando e vocês não buscarem a Deus. Porque para que nós possamos viver verdadeiramente o Evangelho, é preciso que nós venhamos nos alimentar da palavra de Deus, ter conhecimento dela, para que a gente possa trabalhar na obra. Amém? Amém. Quando vivemos o Coram Deo, entendemos que a vida cristã não é dividida entre o sagrado e o profano. Tudo é sagrado, porque tudo pertence ao Senhor. Não tem. Tem as pessoas que dizem, né? Fulano escuta música do mundo. Fulano é do mundo. Então não existe. O verdadeiro cristianismo não existe coisa do mundo. Tudo é para a glória de Deus. Em todo tempo a tua vida tem que ser de santificação na presença do Senhor. Não, mas eu sou falho. É falho sim. Mas o Senhor, Ele nos orienta e nos alerta e nos incentiva a fazer o quê? A sermos parecidos com Jesus. Parecidos. Você nunca vai ser igual a Jesus. Mas parecido você vai conseguir. Não importa se alguém vai olhar para você e vai te chamar de santarrão. Porque quando nós vivemos para a glória de Deus, gente, quando tem a rodinha de pessoas, a gente não fica com chocarrices. Quando a gente está vivendo para a glória de Deus, se eu me reúno com alguém para falar de alguém, não é para falar mal, é para falar sobre. Vocês estão entendendo? Amém? Então lembre-se, quando você estiver fazendo qualquer coisa que desagrada a Deus, lembre-se que Ele vai cobrar em mim de você. Então que nós venhamos nessa noite, parar para olhar para dentro de nós mesmos e ver como é, que tipo de esposa eu tenho sido, que tipo de esposa eu tenho sido, que tipo de filho eu tenho sido, que tipo de aluno eu tenho sido, que tipo de funcionário eu tenho sido, que tipo de membro de congregação eu tenho sido. Difícil, né? Hein, gente? Cadê os glórias? Cadê os glórias? Difícil. Uma vez Jesus estava ministrando e as palavras dele eram. Aí os discípulos, os fariseus olhou assim, rapaz, duras são essas palavras. Palavras duras. A gente não tem palavrinha para massagear ego, não. E aí, quando eles começaram a sair um por um, aí Jesus, Pedro chegou, mas disse, Jesus, estão indo embora, Jesus. Aí ele disse, quer ir com ele? Como diz pregador Lu, a chave da vida está nas suas mãos. Em suas mãos está o poder da decisão. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até o gesto mais simples, um sorriso, um ato de bondade, um perdão concedido, ganha valor eterno quando é feito por Ele. Quando vivemos diante de Cristo, entendemos que a vida cristã não é dividida em sagrado e profano. Nós temos o exemplo de Daniel. O testemunho de Daniel aponta para uma vida guiada por Deus, com caráter nobre e conduta inspiradora. Lembra quando Daniel foi levado, preso para a Babilônia? Ele fez o quê? Aceitou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele aceitou-se. Eu estava vendo, nós somos guerreiros de Cristo. As nossas batalhas hoje não é mais nas arenas como antigamente não, viu gente? Mas as nossas batalhas hoje é contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei de uma cena de Homer Simpson agora. Louvado seja o nome do Senhor. Viver diante de Deus é viver com paz. Saber que estar diante de Deus traz segurança. Mesmo em meias lutas, podemos descansar porque Ele nos vê, nos guia e nos sustenta. O salmista Davi, ele dizia, ainda lá me guiará a tua mão, a tua destra me sustenta. Nada passa desapercebido aos olhos do Pai. E agora eu concluo para vocês. Viver diante de Deus é um chamado à consciência da presença de Deus. Não é sobre religiosidade, não é sobre relacionamento. É acordar e dizer, Senhor, esse dia é teu. É trabalhar, é estudar, é cuidar da família, é amar o próximo. Tudo como quem vive diante do trono do Rei. E hoje eu concluo dizendo que o Espírito Santo te convida a lembrar. Você está diante de Deus agora. E não há culpa que Ele não possa perdoar, nem distância que Ele não possa atravessar. Que você escolha viver diante de Deus
com o coração retido, a vida entrega e os olhos voltados àquele que tudo vê e sustenta. Amém? Viva diante de Deus. Tenha prazer em fazer conforme a vontade do Senhor. Essas outras coisinhas tudo vai passar, gente. Eu lembro de uma irmã em Cristo que ela me falou uma coisa extraordinária quando colocaram, imporam a ela uma decisão que ela teria que tomar. E ela olhou para a pessoa e disse assim: olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para tu. Quando os meus pais viraram as costas para mim, meus filhos viraram as costas para mim, e meu Deus nunca virou. Então eu não vou virar as costas para meu Deus. E Deus o honrou poderosamente. Não tenha medo de perder algo, porque Deus não vai deixar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. E que vocês possam realmente refletir nessa palavra e ver a importância. Começa! Eu achei interessante demais que quando eu comecei a meditar nessa palavra, e o meu dia a dia ficou cada vez mais difícil. Ficou mais difícil. E eu achei legal porque o meu temor, o meu respeito a Ele fez com que eu viesse colocar mais freio nas minhas atitudes e vigiar mais. E fazendo assim, a gente tem honrado Ele e tem feito coisas extraordinárias a respeito daquele que renuncia por amor dele. Amém? Convido o pastor Isaac para dar continuidade ao culto. As palmas louvam e agradecem ao nosso Deus.